preposições in, on, at. Agora vamos falar um pouquinho sobre at. At também quer dizer no e na, mas sempre dá uma ideia, é uma ideia mais flexível. Por exemplo, você diz at the mall, no shopping. Entra e sai, né? Não é como in. In é mais restrito. Então, deixa eu contar uma pequena gafe que eu fiz. Eu tinha de dar um recado, então, lá em Nova York, falei assim, can I speak to John? Posso falar com John? E a mulher falou assim, he is at the hospital. Eu falei assim, I'm sorry, what happened? Sinto muito o que aconteceu. E a mulher quase berrou para mim. Ele falou assim, I said he was at the hospital. Eu disse que ele estava at, então ele não estava in, ele não estava internado. O paciente está in the hospital. Mas alguém que vai lá fazer uma visita ou um trabalho, né? Ou seja, entra e sai, he is at the hospital. E o paciente está in the hospital. Só contei isso para vocês perceberem como que faz uma diferença. Então a mesma coisa se eu falo que ontem de noite, last night I was at a game. At a game. Eu estava no jogo. Se eu estava at, eu estava assistindo. Se eu dizer assim que eu estava in the game, I was in the game. Onde que eu estava? Jogando. Eu estava dentro do jogo. Né? Tá? Então, nessa altura que vocês já ouviram provavelmente as explicações sobre in e sobre on, então at vai fazer bastante sentido, que é muito flexível, tá? Por exemplo, a gente diz assim, he is at a meeting. He is at a meeting. Ele está numa reunião. Ele pode entrar, sair, chegar atrasado, né? Mas quando que fala assim, he is in a meeting, já se entende que não pode ser interrompido, tá? Porque é mais fechado, tá? Dá para ter uma ideia? Bom, eu vou dar mais exemplos que eu espero que nós chegamos lá. Então, por exemplo, se diz assim, I meet you at the mall. Eu sempre falo que fala o T final fraco, tá? Por exemplo, let's meet at the restaurant, né? I meet my friend. Mas antes de you, o T fica forte. Então você fala about you, without you, I bet you, eu aposto com você, que até fica assim, betcha, né? I got you, fica gotcha, de tão forte que fica o T. Mas é só antes de you que o T fica forte. Então, I meet you at the mall. Eu te encontro no shopping. Please, pick me up at the airport. Por favor, me apanhe no aeroporto. Please, pick me up at the airport. I can leave you at the airport. Eu posso deixar você no aeroporto. Mas também se fala assim, I can drop you off. Isso é muito do jeito como se fala, tá? É bem uma expressão. I can drop you off. Drop é gotejar. Off é para fora. Então, tradução absolutamente não faz nenhum sentido. Mas isso quer dizer, eu te levo até o aeroporto, mas é bem informal. Não é que eu vou estacionar o carro, abrir a porta para você, não. Chego lá, abro a porta, você cai fora e eu vou embora, né? Então, I drop you off. I drop you off. Isso quer dizer, eu te dou uma carona até o aeroporto. Também assim, can you drop me off at the corner? Can you drop me off at the corner? Você me pode dar uma carona até a esquina, quer dizer, você me pode soltar lá na esquina, né? Ok, he arrived at the airport, he arrived in Brazil. Você vê, ele chegou junto do aeroporto, mas ele chegou dentro do Brasil. He arrived in Brazil. Now, how do you say? Como que você diz? Por favor, me pegue no aeroporto. Please pick me up at the airport. E vamos dizer, alguém está no hospital, foi entregar umas flores, uma coisa, foi fazer uma visita, he is at the hospital. E a pessoa que está internado certamente está in the hospital. Também se diz assim, the children are at school. The children are at school.
Mas a gente fala assim, the children are in the class. Porque quando as crianças estão na classe, não devem entrar, sair, né? Mas é claro que eles entram e saem na escola. Então, at school, in the class. I leave the children at school. Eu deixo as crianças na escola. I pick them up at school. Ok, nós falamos desse drop. Vai ter uma página separada somente desse drop e desse off, porque é muito complexo e muito usado. E também já tem um pouquinho de explicação aqui, se vocês depois querem ler. Tá? At a party, numa festa. At a party. At work, no trabalho. Né? At the game, no jogo. Por exemplo, be at ease. Fique à vontade. Be at ease. Fique à vontade. Be at ease. Be at ease. How do you say, eu te pego na esquina? I pick you up at the corner. Mas também pode ser on the corner. Né? Mas pode ser at the corner, que daí não é tanto sobre a calçada, mas é junto da parede de um prédio, né? At é também indicação exata quando se trata de numeração e de horas. Por isso você diz at 12 o'clock, às 12 horas. Ou também a mesma coisa, at noon, ao meio-dia, at midnight, né? Também, at that moment, naquele momento. The meeting started at 9 a.m. and ended at noon. The meeting started at 9 a.m. and ended at noon. Started at and ended at. A reunião começou às 9 e terminou ao meio-dia. He came at once. Ele chegou de uma vez, de repente. De repente a gente fala at once, at once. Finalmente, at last, at last. Pelo menos, at least, at least. Na contagem de 3, at the count of 3, at the count of 3. At last, but not the least. Por último, mas não por menos, tá? Gente, tem muitos exemplos, é só para alertar, não precisa decorar. Se vocês escutam hoje uma vez, talvez leiam depois uma vez, depois uma outra vez, vocês vão ouvir uma expressão numa música ou num seriado, já vai ficar, não precisa decorar a lista, tá? E como você diz arroba em inglês, se você por acaso falar o seu endereço de e-mail em inglês, como que você vai dizer arroba? At. Arroba se diz at. Também quando você diz o número da rua, por exemplo, eu moro no número 300 da rua tal, vai dizer I live at 300 Main Street, whatever. No começo, at the beginning. Também pode ser in the beginning. Tem uma pequena diferença. Quando eu falo at the beginning, foi bem pontualmente naquele momento. Se eu falo in the beginning, e foi durante o começo, dentro do começo. É a mesma coisa como at the end. At the end, no fim. Terminou, está no fim. Eu falo in the end of the game. Isso foi durante o fim do jogo. Agora, fazendo at the end of the game, aí o jogo acabou naquele momento. At, tá? At dá, com numeração, dá sempre uma ideia mais exata. A gente fala, a todos custos. At all costs. At all costs. Esse at all também se fala assim, em absoluto. Por exemplo, se costumava dizer thank you, as pessoas falam not at all. Hoje em dia não se fala mais muito, né? Hoje em dia se fala mais anytime. O que quer dizer anytime? Qualquer hora, como em português, as ordens, né? Ou a gente fala you're welcome, bem-vindo, as ordens, né?
ok? Nós tivemos no on, na rua, né, na calçada, on the right side, on the left side. Agora, se for junto, do lado, aí você vai falar at the side. Então, pode ser at my side, ao meu lado, porque você vê, agora não é sobre, é junto. At my side. Também se diz by my side. Né? So, how do you say? Como você diz? Por último, mas não por menos. É uma expressão que se fala em inglês quando fala assim, que a coisa tem valor. Né? At last, but not the least. Okay, let's read. Let's read. É interessante lerem, porque tem algumas explicações que certamente ajudam a saber as preposições. Eu passo relativamente rapidamente, mas vocês pausam, né? At, aqui explica que é bem flexível, lugares que você costuma entrar e sair. Né? Então, tem exemplos. At the airport, at the mall, né? Aqui tem o exemplo de at the hospital, in the hospital, das crianças at school, in the class. Né? Aqui tem um pouquinho de explicação do drop-off, se vocês já querem olhar, apesar que vai ter um capítulo especial só com essas duas palavras, drop e off. Você vê, nós tínhamos assim, I wait for you on the corner, na calçada. Eu espero por você na esquina. Agora, I pick you up at the corner, pode ser na esquina daquele prédio, tá junto de um prédio, né? At the meeting, a difference at the meeting, in the meeting, tá? Por exemplo, aqui tem at the student cafeteria. Cafeteria é refeitório, geralmente de bandeja, tá? E a pronúncia é cafeteria. Então, nas escolas, geralmente tem students, cafeteria, teachers, cafeteria. Né? Be at ease, fique à vontade. At, nas horas exatas, nos números exatas, né? Arroba, se diz at, né? Endereço, em inglês, geralmente o número vem antes da rua, at 24 on Main Street, né? At the beginning, in the beginning, os dois são corretos, tem um pouquinho de diferença. At all costs, a todos os custos. At my side, né? Pode ser junto ao meu lado. Frases especiais com at. Look at me. Look at me. Look at me. Olhe para mim. Gente, por isso o passado nós temos que falar looked. Looked. Porque se vocês pronunciam o passado look at, parece look at, tá? Então, como é o passado de look? Looked. Uma sílaba só. E look at é olhar para. She smiled at me. Ela sorriu para mim. He shouted at the dog. Ele gritou com. Você vê, em vez de com, se fala at. He shouted at the dog. Are you mad at me? Are you mad at me? Você está com raiva de mim? She laughed at him. Já quer dizer, ela se riu dele. Aí podem ler com calma. Tem mais explicações. Tem mais explicações de mais leve, mais devagar. Inglês fácil e grátis nas lições 42, 3, 4. Né? Se vocês querem treinar outras preposições, tem of e from. No inglês fácil e grátis 73. To e for 6, 7, 8. Verbos terminados em ing na lição fácil. Tá? E se vocês gostarem, cliquem no curtir, tá? E se quiserem fazer aula de inglês por Skype,
aqui tem um e-mail que vocês podem entrar em contato. Ok, isso já fica para a próxima